depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Daniel, depois de Abacuque. Nós vamos falar o que significa o nome Sofonias. São só 3 capítulos, nós vamos ler só o capítulo 1. E aí nós já ganhamos, queridos. Eu não sei como nós vamos fazer, né? Mas aí está o irmão Laércio, a irmã Virgínia e a irmã Sônia. Tá? Vou precisar da ajuda de vocês, que nós já ganhamos fazer um grupo familiar constante na casa do Fernando. Sofonias 1. A mãe dele, pastor, pode fazer um grupo familiar aqui em casa que eu faço caldo. Então nós vamos ter que se desdobrar toda semana ir lá em Santa Rita. Amém, Fernando? Né? Vamos lá, vamos ver como, não sei como vai ser nessa agenda aí, né? Santa Rita, Perequê, Piraí, Volta Redonda, vai pegar seu espaço aí na agenda. Então, Sofonias. Então, você vai chegar na sua casa, você o Nenilson não quer. Uma análise de litoral, né? Mas você já ouviu falar de Sofonias? Cara, eu não sei o que é isso, rapaz. É de comer, como que passa manteiga, né? Tem sonfone, né? Ou sintonia, sofonia. Então lá, vamos ler capítulo 1 todo, cada um lê um versículo. Após a minha leitura, cada um lê um versículo. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens que sobre a face da terra, diz o Senhor. Tenderei minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos ministros idólatras como os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e aqueles adoradores que juram ao Senhor e juram por Milco. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor tem preparado um sacrifício e tem santificado os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, eis de castigar os príncipes e os filhos do e de todos os que se vestem de vestidura estranha. Também castigarei naquele dia todos os que saltam por cima da porta, os que enchem as casas de seus senhores de violência e de fraude. E naquele dia, diz o Senhor, faça ouvir uma voz de clamor desde a porta dos peixes, e um úvio desde a segunda parte, grande estripido deste os outeiros. Uivai dos moradores de Macpede, porque todo o povo de Canaã está abandonado, todos os que pensam a prata são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. 13, 14. Por isso as riquezas deles se tornarão em despojo, e as suas casas em desolação. Edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto, muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é marco, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia de angústia e de aperto, dia de devastação e desolação, dia de trevas e escuridão, dia nublado e nebruno. Só vai me buscar depois. Amém? 16, vamos só mais 2, vamos lá. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Atribularei os homens e andarão como servos,
porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles será derramado como pó, e a sua carne como esterco. Isso. Vamos lá, vamos começar falando sobre o que significa o nome Sofonias. Tá? Aí você pode até colocar no seu filho, né? Um nome bonito para você colocar no seu filho. Sofonias, vem cá. Né? Mas vamos lá no significado. Né? Pai Deus, já deu um nome, Sofonias. Né? Tá? Mas sabe o que quer dizer Sofonias? Olha que coisa bonita. Sofonias é aquele que Jeová protege. Olha só, a tradução é linda. Ou aquele que está escondido por Deus. Né? Então, quando você perdeu alguma coisa que você não acha, você olha, aqui tem Sofonias aqui. Ó. Quem escondeu foi Deus, ninguém está achando. Então, Sofonias, né? Aquele que Jeová protege, ou aquele que está escondido por Deus. Né? É a ligação de duas palavras: esconder, proteger, ocultar, e mais Jeová. Isso quer dizer Sofonias, certo? Agora nós vamos para o livro. O livro de Sofonias, ele é baseado no juízo de Deus. Por que no juízo de Deus? O que acontece? Quando alguém erra contra Deus, quando alguém peca, principalmente se for um evangélico, vamos falar aqui do povo de Deus, Deus castiga aquela pessoa. Normal. Castiga para trazer a pessoa de volta. Aí na época, o povo de Deus errou e Deus usava os outros povos para castigar o povo de Deus. Só que tem que os outros povos fazer aquilo com mesquinharia, com maldade. Aí Deus começa agora a falar o quê? Eu vou castigar a todo mundo também. Porque fizeram assim com o meu povo. Porque fizeram maldade com o meu povo. O primeiro capítulo que vocês leram aí, de 1 a 3, é Deus avisando o julgamento universal. Do versículo 1 ao versículo 3, Deus está falando, ó, eu vou castigar, eu vou julgar todo mundo. Vou julgar todo mundo, certo? Do versículo 4 a 13, aí ele já volta a atenção para o povo dele, que é Judá e Jerusalém. Então de 1 a 3, o universo todo seria julgado. E aí, de 4 a 13, é mais o povo de Judá. Aí você vai lá para o capítulo 2, você vai ver o julgamento das nações. E por fim você vai ver no capítulo 3 a acusação. Vamos lá para o capítulo 3. Do que é que o povo de Deus é acusado? Capítulo de Sofonias, capítulo 3, vamos lá. Sofonias, capítulo 3, de 1 a 7. O que é que Deus acusa o povo dele? Mas a cidade de Abel está contaminada e opressora. Não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então, peraí, versículo número 1, qual é a acusação? Cidade rebelde e contaminada. Primeira acusação de Deus contra o povo dele: esse meu povo se contaminou e é rebelde. A segunda acusação qual foi? Não me ouve. Vamos ser sinceros, Deus tinha ou não tinha motivo para castigar o povo dele? Imagina você conversar com uma pessoa, orientar a pessoa não te ouvir. É bom ou é ruim? Péssimo. É nós que somos pais, né? Você fala, minha filha, não corre que você vai cair. Se não corre, você vai cair. Ela corre e cai. Eu acabei de falar, você não corre, você vai cair. Né? Então, a outra acusação de quê? Que Deus falava e o povo dele não ouvia. Versículo 3. Elas são leões, rugidores. Seus juízes, lobos noturnos que deixam nenhum osso sequer para o dia seguinte. Então está falando o quê? Que a justiça deles era perversa. Era uma justiça que devorava. Olha, não deixa nada para ninguém, uma justiça ruim. Né? Versículo 4. Seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Ixi, vamos lá. Profeta leviano e sacerdotes profanos. Vamos explicar isso? Já falei isso aqui uma vez. Qual o papel do profeta? Qual a função do profeta? Quem lembra? A função do profeta: profetizar em nome de quem? De Deus. Então o profeta é representante de Deus na terra. Amém? Aí fala que o profeta era leviano. O que é uma pessoa leviana? É uma pessoa que não leva a sério e torna vulgar ou de pouca importância qualquer assunto. Então Deus fala o seguinte: os meus profetas não levam a sério o que eles mesmos falam. Os meus profetas não levam a sério a palavra que expressam. Eles são os representantes e não levam a sério.
Aí falou, os meus sacerdotes são profanos. O que é profanar? Tornar impuro ou comum o que é santo. Então Deus fala o seguinte: os homens que são responsáveis pela lei estão tornando a lei como qualquer coisa. Homens aleivosos. A ideia seria quase a mesma de pessoa que não tem seriedade no que faz. Vamos dar um exemplo aqui, vou pegar você como exemplo. Deus te dá um sonho e fala, vai lá e fala com a irmã Sônia, né, que eu tenho uma obra na vida dela. Aí você fala de qualquer jeito, irmã Sônia, eu vim aqui almoçar e brinca. Deus vai ganhar para a senhora. Foi leviano, foi ali e volta. Quer dizer, não levou a sério o recado que tinha que dar. E o sacerdote profano é o quê? É a pessoa que tem algo sagrado e torna comum. Exemplo, vamos dar um exemplo aí. A gente pega aqui a cadeira, o evangelista Laércio, né, não vou abrir mão dessa profecia. Aí pega a cadeira para você forró lá no céu. Não, Zé Arlindo é Volta Redonda. Quem é aqui que faz forró aqui? Pinho. Hã? Pinho. Quem? Era forró do Pinho. Pingo, sei lá. Cavalo também. Cavalo. O que é? Cadeiras separadas, consagradas a Deus, oferecidas, servindo para outra coisa. Mas aí, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa importante aqui. Olha só. Isso aqui para Deus, o que é isso aqui para Deus? Falaram aí, não. O que é isso aqui para Deus? Não. Vidro. Vidro. Isso aqui é vidro para Deus. Isso aqui é vidro para Deus. Cadeira. O que é essa cadeira para Deus? Cadeira. Exatamente. É essa a ideia. O que é sagrado e santo para Deus agora? O meu corpo e o seu corpo. Isso para Deus é santo agora, sagrado. Quando você pega o seu corpo e usa para qualquer outra coisa que não seja adorar a Deus, você está profanando. Você está se tornando comum ou até imundo o que Deus santificou. Porque antigamente Deus se manifestava na Arca da Aliança, no templo. Hoje nós somos esse templo. Então quando Deus fala lá, os profetas são levianos, né? Levam a minha palavra de qualquer jeito. Os sacerdotes são profanos. Se for trazer para os nossos dias, está falando do quê? Quando eu falar de Deus, eu tenho que falar com seriedade. Muito bem, com seriedade. Queridos, isso não é aqui não. Isso aí deve ser lá pro lado de Leeds, claro. Tem gente que até hoje consegue contar piada com o nome de Deus. Até hoje ele consegue fazer isso. É totalmente leviano. E pior, o outro que ri ainda. Tinha um programa que eu assistia que eu era até fã. Eu gostava. CQC, gostava mesmo. Até que um dia eles fizeram uma piadinha de Jesus Cristo. Não vi mais. Que isso? Você não vi mais. Você não respeita ao meu Deus, ao meu Senhor, por que eu vou dar audiência para eles? Isso eu nunca vi pânico, nem esse aí nem passa perto. Aquele pode dos fundos, então, nem me fala. Que eu sei que ele está fazendo processo, que estavam fazendo uma piadinha do nascimento de Jesus, isso eu nem vejo. Você quer ser ouvido porque vai ser um crítico, quer ser inteligente. Na hora que eles brincaram com o nome de Jesus, eu sei que acabou. Então o que é isso? Eu tenho que começar a não ser leviano e nem profano. Vamos lá, versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo sozinho. Não para. Mas o inimigo não conhece a verdade. Na Sofonias 3, versículo 5. Aí Deus está falando o seguinte: olha, eu sou justo. Eu estou cobrando deles o que eles fizeram. E sempre vai ser assim, queridos. Se um dia Deus tem que levantar a mão contra você para te cobrar alguma coisa, ele vai te falar por que ele está fazendo isso. E vai te explicar direitinho. Vai explicar direitinho por que está fazendo isso. Versículo 6. Dirigir as nações, as suas torres estão assoladas. Os desertos, as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem lhes habite. Então Deus está falando o que ele fez com as nações. As torres de vigília ele destruiu, as praças ele esvaziou. Mas por quê? O povo caçou. Está começando hoje no Sidney, está em casa.
abençoado, amanhã você pode fazer aquela visita de novo, deixa Deus te usar. E aqui está falando de uma coisa interessante, para a gente entender mais. Eu sei que é difícil achar sofonia, não vou deixar, está com a Amélia aqui, a tia Amélia, pode descansar o coração. A Amélia nasceu para isso, né? Quer ver? Eu sei que é difícil achar sofonias, mas eu preciso que você vá num lugar para mim aí. Vá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, Novo Testamento, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Você grava aí, Denilson, ajuda ali o Tiago, também de novo. 6, 7. Gálatas 6, 7. Novo Testamento. Gálatas 6, 7. Está achando ali. Você abre, marca aí na sua Bíblia, leia, releia, que você vai ver que o livro de Sofonias é baseado nisso que nós vamos ler aí também. Gálatas 6, 7. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também fará. Então diz que não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, plantar, certamente vai colher. Então lá no livro de Sofonias está falando isso. Deus estava sendo juiz por aquilo que a pessoa tinha feito, pelo que as nações tinham feito. Então não era uma injustiça de Deus, não era uma questão que Deus tinha sido injusto, nada disso. Deus estava sendo justo com as pessoas. E queridos, natural e obrigatoriamente, Deus tem que ser justo. E eu gosto de falar muito isso, que é o seguinte: vamos supor, você foi um mau filho, um mau filho, mas um excelente esposo. Deus vai te cobrar, isso não foi um bom filho, mas vai te abençoar por ter sido um bom marido. Então Deus não vai virar, não, já que você errou aqui, eu vou te cobrar tudo, não. No que você acertou é abençoado, no que você errou vai ser cobrado. Se você errou em tudo, então tem misericórdia. Em tudo, meu irmão, aí você fala misericórdia de Deus. Em alguma coisa você acerta, em algum momento da sua vida você acerta. Vamos ver um texto sobre isso também? Abra sua Bíblia e eu acho nesse texto muito bonito. Salmo 37, é mais fácil, Salmo 37, o 23 e o 24 e o 25. Salmo 37, o 23, o 24 e o 25. Cada um lê um, Salmo 37. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a me dar o pão. Olha aí, diz a palavra de Deus: o passo do homem bom, Deus confirma. Aí vai lá no limite. Se cair, que é possível, se vacilar, se cair, o que diz? Não ficará caído, porque o Senhor o levantará. Aí ele vai além. Davi fala: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então nós estamos vendo o que aí? A misericórdia, a bondade, o amor de Deus em Deus não tem prazer nenhum, em momento algum, sob hipótese nenhuma, que alguém fique caído. Deus não quer que a pessoa fique caída, prostrada, sentada. Deus não quer que a pessoa fique cabisbaixos. Deus não quer que a pessoa seja refém ou escrava de uma situação que é ruim para ela. Certo? E baseado nisso, agora vamos lá para Sofonias de novo. Sofonias 3, 9 a 20. Sofonias 3, 9 a 20. Vamos lá. O que quer dizer o nome Sofonias? Escondido por Deus, né? Escondido por Deus, protegido por Deus. Sofonias capítulo 3, de 9 a 20.
Porque então darei lágrima, fúria aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Quem está falando a primeira coisa? A partir daí, queridos, vai falar da restauração. Aí eu quero chamar a atenção para a gente aqui agora, continuar com a atenção de vocês, que é o seguinte: Deus age assim. Ele te chamou, fulano de tal, vai cá, eu tenho um plano na sua vida. Aí você aceitou o chamado de Deus. Aí Deus está te usando. Aí em dado momento você errou, você pecou, você saiu do centro da vontade de Deus. Deus vai lá, te corrige, puxa a sua orelha, né? O puxar de orelha de Deus não tem como explicar, porque Deus sabe. Já viu aquela mãe que não quer bater, aí bate no filho da fralda e bate na fralda? Qual a diferença que faz? Deus não sentiu nada. Aí Deus sabe aonde dói em você. Então quando fala, Deus vai puxar a sua orelha, Ele vai tocar aonde dói em você. Tem uns que dói quando toca no filho, outros dói quando toca na esposa, outros dói quando toca no marido, outros dói quando toca no bolso. Cada um dói no lugar. Aí Deus vai lá e toca. Só que tem que a vantagem de Deus, que Ele faz isso somente para te trazer de volta. Deus não é mesquinho. Deus não é carrasco. Deus não é aquela pessoa que fala, vou fazer isso de raiva e vai ficar assim, não. Aí do versículo 9 para frente, que ele já começou a ler, vai começar a falar da restauração. Eu gosto muito dessa palavra restauração, porque essa palavra restauração é usada em questão de arte, de artista. O que é restaurar? Quem pode definir para mim? Reconstituir. Você só faz isso com coisa valiosa. Você não vai pegar, você não vai gastar aí 12 mil reais para restituir Não adianta. E 12 mil não resolve. Né? Aí vai pintar aqui, tem que ser Jesus Cristo. 2 mil não dá, né? Não, 2 mil é só na perninha dele. Né? Aí o resto, meu irmão, para. Né? Aí imagina mesmo o Sidney com o rosto de quem? O Tiririca não, né? Aí piorou, né? Com 12 mil, cara, só faço isso com você, meu. 12 mil, o mato não sei isso aí. Então você só restaura o que tem valor. Você só restitui o que tem valor. Então você não vai pegar 12 mil reais, vamos dar um exemplo que é comum, e gastar para consertar uma cadeira dessa. Ô meu irmão, com 12 mil reais você compra outro. Você vai gastar 12 mil reais com uma poltrona de madeira do século XIX, século XVIII, que ela tem um valor muito maior que isso. Então, Deus chama, Deus, quando a pessoa se desvia, Deus corrige e depois Deus restaura, restitui. Então vamos lá, só para quem gravar? Vamos lá, eu falo, você repete. Fala assim: primeiro Deus chama. Primeiro Deus chama. Se desviar, Deus corrige. Deus corrige. Mas depois restaura. Essa que é a vantagem de Deus. A diferença de Deus para o diabo, entre tantas, é essa. Deus te coloca numa situação aperto, difícil, mas um dia Ele vai te tirar. O diabo te coloca numa situação difícil, ele tem prazer em não tirar você. Se deixar, ele deixa você ficar pior que está. Essa é a mega, tem tantas outras, mas uma das grandes diferenças de Deus para o diabo é essa. Deus pode tirar tudo de um cristão, tudo, mas pode ter certeza que Deus vai devolver 10 vezes mais para ele, se bobear, 3 vezes mais, 5 vezes mais. O que o diabo tira de você, primeiro que ele não tem ainda habilidade de devolver. O forte dele não é devolver. Pelo contrário, quanto mais ele puder tirar, ele vai tirar. Vocês já viram o diabo construir família? Já viram? Ó, tirar você da sua esposa, já está meio arrodada aí, né? Vou te dar uma novinha. Não vai fazer isso. Não vai. Ele não é. Às vezes até falha, pastor, para poder te. Não, mas aí, aquele casamento do seu de 15, 30 anos, o outro dura 3 meses, a mulher já está jogando forte com você, está tratando de um tiro, um monte de coisa. Porque não é praia do diabo. O diabo não sabe construir o bem. Ele sabe destruir e ele é muito bom nisso. Até tem pessoa que fala que o diabo tem 13 ministérios. É João 10, 10. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então o ministério do diabo é roubar, matar e destruir. Isso ele sabe fazer. Fora isso,
Ele não sabe fazer. Aí Deus não. Deus, ele é especialista em restaurar. Aí aqui começa falando sobre restauração de quem? Do povo de Israel. Que povo é esse? O povo que ele escolheu, mas é o mesmo povo que se desviou e Deus foi lá e resgatou. Ele está restaurando. Então, às vezes, Deus permite tragédia na sua vida. Deus permite problema na sua vida. É para chamar a sua atenção, para corrigir você. E vamos ser sinceros, gente. Tem hora que a gente parece que é meio tantã. Deus fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, a gente não dá ouvido. Aí Deus fala, bom, então agora eu vou ter que chamar a atenção. Vou ter que resolver o seu problema. Né? Às vezes Deus resolve o problema com milagre. Mas às vezes Deus resolve o problema aquela paulada, aquele anotou a placa do caminhão, não sei o que aconteceu. Aí você fala o Salmo 121, né? Eleva os olhos para o monte, onde terá o socorro. Né? Até que fica o seu olho para o alto e pede a Deus. Então agora é hora de a gente ver a restauração. Primeiro pós a restauração, o que foi lido? Que todos começariam a buscar a Deus. Não é isso? Versículo 9. O que Deus quer que todos no seu espírito busquem a Deus. Versículo 10. Dá-me meus rios da Etiópia os meus adoradores, a saber, a filha dos meus dispersos trarão a minha oferta. Então está falando que, olha, eu vou trazer da onde foi espalhado aquilo que é meu, a oferta, aquilo que foi espalhado eu vou trazer de volta. Aí é aquele canto que a gente canta aqui, restitui, eu quero de volta o que é meu. E Deus consegue fazer isso, devolver a você o que você perdeu, o que você desperdiçou. Deus consegue fazer isso e quer fazer isso. Então ele fala que ia trazer de volta, versículo 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que tem revelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exaltam arrogantemente, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Aí diz o que? Olha, eu vou tirar do meio de vocês aquilo que te envergonhava. As tuas obras, aquilo que você fazia que era vergonha para você. E que eles já viram como que o ser humano, rapaz, eu fico, a gente anda, a gente ouve tanta coisa. Um dia eu vou fazer uma instalação elétrica lá em Volta Redonda, tem muitos anos atrás. E aí, rapaziada, quando chegava na segunda-feira, prontinho. Conversar com o peão na segunda, meu irmão, você ouve só besteira. Cara, teve um dia que eu falei com um cara, você deve treinar em casa para falar besteira. Você treina em casa, você deve ficar na frente do espelho treinando. Aí o cara fala, rapaz, de sábado a domingo, cheguei em casa de gatão. Olha, tomei sozinho uma cara de cerveja. Aí o cara falou assim, rapaz, foi minha mãe que até me ajudou a deitar na cama. Não sei nem como que eu deitei na minha cama. Isso, Deus está falando, olha, aqui no versículo 11, essas obras, você não sabia, mas te envergonhava. Você não vai ter mais. Você não vai ter mais. Eu não vou mais permitir que você seja humilhado pelas suas obras, pelas suas atitudes, pela sua maneira de falar, né? Pela sua maneira de agir. Aí diz ainda, ó, e tu nunca mais vai ser soberbo no meu monte santo. Quer dizer, você não vai ter mais, você não vai ficar batendo mais no peito que eu faço, que eu sou. Não, você vai ser humilde agora. Você vai ser humilde agora, não vai ter mais lugar para ser orgulho soberbo na sua vida. Versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor Jesus. Estão entendendo qual o problema da pessoa ser soberba ou orgulhosa? Quem é soberba ou orgulhosa não confia em Deus, porque ele acha que ele pode, que ele faz, que ele acontece. Ele pode, ele acha que pode. Então ele não confia em Deus. Tinha um policial lá em Volta Redonda, não sei se era o Ferretti, sei lá quem era o nome dele, que falou, não, meu Deus sou eu, quem manda aqui sou eu, meu Deus sou eu. Aí fizeram lá uma sindicância, está preso. Ele é Deus. Pegaram ele com toda a focatura que ele fazia, tudo que ele fazia errado. Mas é Deus, por que ele está preso? Não quer ver Deus ser preso? Então quer dizer, quando a pessoa é soberba ou orgulhosa, ela não confia em Deus? Não. E pode observar, quando é que a gente mais erra? Quando estamos mais confiantes. Eu não, quando estou em Volta Redonda, tenho que fazer almoço, a pastora Flor sofre. Paixão, quanto de arroz, quanto de sal, quanto de óleo, porque eu não quero errar. Porque eu não estou seguro naquilo, eu não quero errar. E quando a pessoa começa a achar que está segura demais, começa a errar. Versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade,
nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Aí Deus falou, olha só como Deus estava restaurando. Quando ele fala de restauração, a gente pensa de bens materiais. Aqui Deus está falando de restauração de comportamento. Deus está falando, agora o meu povo vai se comportar assim. Olha como o povo de Deus vai se comportar. Primeiro, não vai cometer mais pecado. Segundo, não vai mais falar mentira. E queridos, mentira é uma coisa danada. Se deixar, você mente 10, 15, 30 mentiras brincando. Com seu filho, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe. Sem você perceber, você fala cada mentira. E a maioria das vezes a mentira, você não precisa nem falar mentira. Nem precisava. Aí fala o quê? Não vai ter mais língua enganosa. Então era uma restauração que, tirando o que não era proveitoso na vida do povo. Essa que era a ideia. Olha, aqui eu estou tirando da conduta, do comportamento do povo, aquilo que não me agrada. Versículo 14, olha o que diz o 14 aí agora. Pode ler o 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Aí agora o que acontece? Agora Deus fala, motivo de alegria. Motivo de se alegrar. Aí primeiro o que Deus fez? Restaurar. O que Ele fez? Tirou tudo aquilo que não estava agradando a Ele na pessoa, no povo de Deus. É essa restauração que a gente tem que começar a buscar. Senhor, o que está em mim que não te agrada, tira. Tira a mentira, a língua enganosa, tira a soberba, tira a autoconfiança, tira de mim isso. Aí Deus fala, começa a cantar. Por que ele ia começar a cantar? Versículo 15. O Senhor afastou os juízos que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo. Dá uma paradinha, olha só, primeiro, juízo contra ti, tirou. Queridos, todos nós, sem exceção, não só a Ana Júlia, talvez a Esther, mas os demais, todos nós, tem juízo de Deus contra a gente. Por que tem juízo de Deus contra a gente? Porque a gente peca, porque a gente faz coisas erradas. Então tem um juízo. Para cada coisa errada que a gente faz, há um tipo de punição de Deus. Mas aqui Deus está falando, eu estou restaurando. Todo juízo que era contra você, eu estou tirando. Aí ele fala uma coisa que é interessante. E lanço fora os teus inimigos. Aqueles que queriam o teu mal, estou tirando da sua vida também. Olha que maravilha. Olha, o meu juízo não tem contra você mais. E as pessoas que queriam mal contra você, eu estou tirando também. Aí ele continua falando o quê? O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Não temerás daqui em diante mal algum. Ele falou, agora eu estou entre vocês. Eu estou com você, não precisa temer de mais nada. Olha o que é restauração. Tirou as coisas ruins, ele se manifesta e fala, agora eu estou com você, não precisa temer de mais ninguém. Mal nenhum vai chegar na sua casa. Não é isso 91 que diz Salmo 91? Mal nenhum chegará à sua tenda, praga nenhuma. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a queda deles não vai atingir você. Aí a gente fala, fulano está com epidemia, um morreu de dengue, outro morreu de meningite, outro morreu, descansa o coração, Deus está com você. Essa praga não vai chegar na sua casa não vai chegar na sua vida não. Versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Olha só, não temas. Não deixe sua mão enfraquecer, não deixe você ficar fraco, não. Deus é contigo. Versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele te deleitará em ti com alegria, calar-se-á com seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Eu falo, Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar.
olha Judá, olha Jerusalém, olha povo meu, não se preocupe mais, Deus vai te salvar dos seus inimigos, dos seus problemas, vai te livrar e vai se alegrar quando você estiver alegre. Aqui Deus vai falar, quando você estiver alegre, eu vou me alegrar. Agora o versículo 18, para a gente já ir finalizando. Os que em tristeza suspiram pela assembleia solene, os quais te pertenciam, eu os congregarei. Esses para que os quais era um opróbrio o peso que estava sobre ela. 19. Vou ler até o 20. Eis que naquele tempo eu exterminarei todos os teus opressores, e salvarei os que eu recolherei o que foi expulso. E farei deles um louvor e um nome em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, porque farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu tomar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Olha, ele diz, olha, aqueles que te afligem, aquele que causa angústia em você, aquele que causa tristeza, eu vou tirar. Todos aqueles que te perturbam, aqueles que tiram a paz, eu recolherei os que eu expulsei da sua presença, que eram bons. Deles farei um louvor e um nome em toda a terra. Ele fala, naquele tempo trarei, naquele tempo recolherei. A restauração de Deus, entre tantas outras coisas, ele muda a fama da pessoa, ele muda o nome da pessoa. Judá e Israel antes era motivo de vergonha. As pessoas riam, as pessoas zombavam. Agora, depois da restauração, Deus fala o quê? Vão ser motivo de alegria. Eu vou me alegrar em vocês e todos vão se alegrar em você, e as pessoas que te faziam mal, que te entristeciam, eu vou tirar da sua vida, só vou trazer pessoas que façam coisas boas para você. Amém? Então vamos gravar. Nós falamos sobre o profeta Sofonias. O que quer dizer Sofonias? Protegido por Deus, escondido por Deus. Aí nós falamos 3 coisas que acontecem no relacionamento de Deus com a pessoa. Primeiro, ele chama. Aí a pessoa às vezes se desvia. O que Deus faz depois? Corrige. E depois da correção? Restauração. Aí vem, não sei porque eu estava falando hoje, não lembro mesmo. Aí a pessoa fala, quem não vem pela dor, vem. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Sábios são aqueles que entendem a palavra e vão para Jesus. Porque o escolhido, ele vem. Porque é escolhido de Deus. Porque é amado por Deus. Porque Deus tem plano para a vida dele. Então o escolhido vem. E aí esse escolhido é tratado, é protegido, será corrigido, mas sempre vem a restauração. Se você pode, se um dia quiser, você pode até estudar, vou até um dia, posso preparar esse estudo. Todos os homens da Bíblia terminaram a sua vida em sucesso. Em sucesso na missão que eles vieram fazer. Eles tiveram uma missão, eles terminaram em sucesso naquela missão. Poderiam levaram vidas terríveis como Sansão, Jacó e outros, mas no final terminaram alcançando o objetivo da vida deles. O que eu quero dizer com isso? A sua vida sempre vai terminar em sucesso. Você vai alcançar aquilo que Deus quer que você alcance na sua vida. Amém? Sexta-feira, nosso culto aqui, 7h30.